noite a todos. Temos mais um encontro aqui na Rede Relâmpago. Eu, Vitor Corso, jornalista, e você que está aí em casa, permitindo que nós possamos entrar na sua casa para trazer um pouquinho mais de informação e compartilhar conhecimento. Esse é o programa Vadmecum, seus direitos sem dúvidas. Hoje, sensacional, com um tema muito bacana que é a guarda compartilhada. Eu não sou advogado, esse programa ele trata de assuntos jurídicos. Então, por isso, eu tenho a minha parceira, né? De terças sim, terças não, às vezes uma vez por mês e tal. Mas ela está por aqui hoje para poder abrilhantar ainda mais o nosso programa. Primeiro, para começar essa live, Bruna Camacho. Bruna Camacho, ao vivo. Boa noite, Sim. Bruna. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Vitor? Tudo bem, tudo jóia. Meu beijo para você, querida, nossa parceira da Rede Relâmpago. Houve uma batida de porta aqui, é o vento, gente. Tá ventando demais aqui em Niterói. E como é que tá o tempo aí, Bruna? Você tá em Macaé, é isso? Não, hoje eu tô em Friburgo. Tá frio, tá bastante frio aqui. Cara, aqui fez um calor aqui, fez um calorzinho aqui durante o dia. Aqui Vai bater um sol. Assim, um pouquinho mais quente, mas à noite é bem frio. Ah, legal, bacana. E como é que você tá? Como é que tá as coisas? Como é que estão as coisas dentro do escritório? Tá tudo certo, tudo resolvido, tudo bem? Bem, graças a Deus, já estava sentindo falta de estar aqui. Preparei um tema bem legal para a gente conversar hoje. Eu espero que a gente possa bater um papo bem legal aqui. Muito bacana. A galera que está entrando agora aqui na Rede Relâmpago, fique por aqui, porque não é só uma live, gente. É mais que lives. Mais que lives. Nós compartilhamos conhecimento, o que é muito importante, e a gente tira suas dúvidas, e hoje é dia de assunto jurídico. E jurídico, é claro, é com a nossa advogada. Chama a doutora! Bruna Camacho está aqui com a gente hoje. São 8h02. Vamos começar falando sobre o tema de hoje, que é um tema que muita gente tem dúvida, né, Bruna? É guarda compartilhada. Explica pra gente um pouquinho. Eu acho que esse é um dos temas assim mais falados e mais perguntados dentro do direito de família, né? E que desperta mais interesse. E tem muitos mitos aí que rondam o tema da guarda compartilhada, né? Eu, enquanto estava preparando o conteúdo, separei alguns pontos para a gente conversar aqui hoje, desmistificar muita coisa que a gente vê por aí sendo falado. Legal. Bom, E olha, para iniciar, antes da Bruna começar a aula dela, porque é uma aula, gente, que a gente vai ter de guarda compartilhada. A gente não vai sair daqui com dúvida, não. E se você tiver alguma dúvida, manda aqui, ó, na caixinha de perguntas. Esse balãozinho que tem um pontinho de interrogação, manda para cá, que a gente vai ler a sua pergunta. E isso, direitinho, tá aí, ó, mostrando ali. Se você for procurar no Google, se você for procurar no Google, você vai achar guarda compartilhada. É o seguinte, a lei da guarda compartilhada determina aos juízes que estabeleçam o compartilhamento obrigatório da custódia dos filhos se não houver acordo entre o casal. Dessa forma, os pais têm direito a visitar ou passar um tempo com os filhos, mesmo sem um acordo judicial. A Bruna vai explicar um pouquinho mais disso. Bruna, é com você. Bom, vamos lá. Então, você leu aí um conceito, né, que a lei traz, e é um conceito muito fechado, muito concreto, né? Se você vê, assim, até a redação do texto da lei é muito engessada. E se a gente for trazer isso para o mundo real, a gente sabe que as relações, principalmente familiares, não são muito bem assim, né? Então, para começar a entender a guarda compartilhada, eu queria que a gente entendesse um pouquinho o que efetivamente é a guarda, né? A guarda ela é exercida sobre uma criança ou um adolescente e ela diz respeito às responsabilidades que a gente tem, né? Os pais e as mães, ou quem detiver a guarda. Vocês vão ver eu falando muito aqui de pai e mãe, mas também existem avós, tios que detêm a guarda das crianças. Mas esses são casos excepcionais. Tudo que eu falar sobre pai e mãe também pode se aplicar a avós, tios, parentes que detenham a guarda de uma criança. Beleza? Então, é o exercício dessas responsabilidades da vida da criança. E ela, a guarda em si, vai ser exercida tanto pelos pais quando eles estiverem juntos em um relacionamento ou quando eles estiverem separados.
Aí a gente já tem, né, um estalo. Porque se você pensar, quando a gente tem dois pais, um casal que é negligente com os cuidados da criança, a gente fala na perda da guarda. Então, a guarda, ela é um instituto que ela existe tanto quando o casal está junto, tanto quando ele está separado. Quando o casal se separa, a gente tem esse conflito, né, com relação aos cuidados da criança. Quem é? Não tem como a gente partir a criança no meio, né? Então, assim, Pois é, quem vai... igual Salomão, né? Salomão pediu para cortar a criança no meio. Não tem como a gente fazer isso, né? Então, a gente vai ter, dentro da lei brasileira, a gente tem dois institutos que são bem conhecidos, que é a guarda unilateral e a guarda compartilhada, que é o nosso tema de hoje. A guarda unilateral, como o próprio nome já diz, é o exercício dessa tomada de decisão, dessa responsabilidade sobre a vida da criança por apenas um dos genitores. Vitor, esse instituto da guarda unilateral, ele é uma exceção no Brasil. Por quê? O melhor para a criança é que ambos os pais exerçam essa responsabilidade, que ela tenha sobre a vida dela a visão e a influência de ambos os pais. Então, o direito brasileiro ele enxerga a guarda unilateral como excepcionalidade. Então, ela vai ser determinada em casos extremos, quando realmente um dos lados não puder exercer a guarda, ou então houver muito conflito entre ambos os pais. Por quê? Porque a guarda compartilhada, e aí a gente já entra no nosso tema de hoje, ela exige uma conversa entre os pais. Por quê? A tomada de decisão sobre a vida da criança, ela vai partir de um consenso de ambos os pais. Então, a guarda compartilhada, ela exige aí que exista algum tipo de conversa entre esses pais. Um acordo, né? Tipo um acordo entre os dois. Tá tudo que combinado não sai caro. Que combinado não sai caro. Mais ou menos assim, né? Isso. Já o unilateral, não. O unilateral, pelo que eu entendi, o unilateral, ele é tipo assim, o pai foi preso, né? E tem a criança, aí é unilateral, aí a mãe fica com ele. Depende, Vitor. Depende. Por quê? Se você for parar para pensar, o poder familiar, que é o poder do pai e da mãe em tomar decisões e guardar pela vida do filho, é algo que é muito protegido não só pelo nosso direito civil, mas também pela nossa Constituição. Então, para você ter essa interferência do Estado, principalmente, no poder de decisão dos pais, tem que ser algo muito grave. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Se um dos pais for negligente, então tiver algum acidente doméstico com a criança que seja ocasionado por negligência, se houver agressões à criança, infelizmente, a gente tem visto na televisão essa última semana, eu não costumo ver jornal, nem TV, não gosto, mas que me deixa muito triste as notícias ultimamente. Mas hoje mesmo eu estava passando ali pela sala e estava passando uma reportagem sobre uma mãe que torturava o filho. Esse é um caso extremo, em que essa mãe não vai poder exercer a guarda do filho. Ela não tem condições. Então, o juiz ele determina essa guarda unilateral, que é um dos pais, ele vai tomar todas as decisões da vida da criança, de coisas simples, como a escolha do colégio, por exemplo, a coisas mais sérias, sozinho, sem necessariamente consultar o outro pai, o outro genitor ou genitora. Já na guarda compartilhada, essas decisões elas precisam ser tomadas em conjunto. Tá bom? Aí vem a pergunta aí que talvez alguém que esteja nos assistindo aí já esteja na cabeça. Bom, mas geralmente os casais se divorciam e se separam com bastante conflito. Esse conflito, essa litigiosidade, ela impede de que a guarda seja compartilhada? Não, ela não impede. Por quê? O juiz ele vai entender e vai enxergar ali naquele relacionamento até onde vai a litigiosidade. Porque às vezes aquela briga ela vai ser momentânea.
ela diz respeito mais em relação ao relacionamento afetivo daquele casal do que com relação à criança. Então, os interesses da criança, eles têm que ser levados, ser prevalecidos, né? A guarda compartilhada, ela vai trazer a gente para outro assunto, né? Que é a questão do convívio. Você leu aí na lei, inclusive, ela usa um termo chamado visita, que é um termo que... Visitação, né? Que é um termo que nós, familiaristas, a gente tem tentado abolir. Por quê? Pai e mãe não é visita. Visita é aquela que a gente gosta que chega um pouquinho na nossa casa, toma um cafezinho, né? E logo vai embora. Que a gente convida, né? E pai e mãe não é. Então, a guarda, quando ela é posta de forma compartilhada, ela vai nascer junto. É assim, eu digo que é como se fosse gêmeos siameses, é grudadinho, a guarda e o convívio. Na separação dos pais, como a gente estava falando, a gente não tem nenhum Salomão, a criança necessariamente vai ficar com um dos pais, né? Assim, a maior parte do tempo daquela criança, ela vai ficar com um dos pais, né? Ela vai ter o que a gente chama de lar referência. E aí a gente nasce essa figura do convívio. O convívio, Vitor, diferente da guarda, ele é a convivência com a criança. Então, vejamos, a guarda a gente está falando em responsabilidade, tomada de decisão. É como se fosse o back-office da vida da criança, né? É a parte realmente de responsabilidade dos pais. E a gente falando aqui em criança, lembrando que adolescentes também, menores de idade, a gente também discute a questão da guarda e do convívio com os adolescentes. O convívio... Tem alguma idade, assim, até quando que você pode exercer uma guarda compartilhada, por exemplo, até a criança completar 18? Isso, até a maioridade, porque aí já tem o adolescente, né, já passa a ter o domínio da decisão da sua vida. Então, a gente discute e se fala em guarda enquanto a criança ou o adolescente, né, ainda está na menoridade. Caso a criança seja emancipada, por exemplo, aos 16 anos, também cessa a guarda, porque ela já passa a ser responsável pelos seus próprios atos civis. Perfeito. Tá bom? Foi uma excelente pergunta. Então, a gente tem aí o convívio, né, que nasce dessa guarda compartilhada. E o convívio, a gente tem que entender que a vida da criança que é submetida à guarda compartilhada, ela não pode ser calculada matematicamente. Inclusive, assim, muitos pais, quando chegam, né, para fazer uma consulta jurídica, e querem entender melhor como que vai funcionar essa nova fase, né? O casal separado, como que vai funcionar, porque o meu filho tem que ficar, não tem que ficar, é 15 dias, é toda semana, é uma vez por mês. A vida da criança, ela não pode ser calculada em horas. Ah, não, esse mês ficou 15 horas com o pai, no mês que vem tem que compensar. Gente, eu sempre assim, isso é uma bandeira da minha advocacia e é uma coisa que me fez realmente querer optar por advogar para famílias. A gente precisa tratar essas questões com humanidade. O meu cliente não é o pai nem a mãe, é a criança. O meu foco tem que ser na criança. E assim, às vezes, para os pais que estão naquele conflito da separação, a cabecinha às vezes não foca nisso, né? Mas a gente tem que pensar no bem-estar daquela criança. E o convívio com os pais, ambos, é um direito da criança. Ele não pode ser violado de jeito nenhum. Então, se a gente tem a guarda compartilhada, como que a gente vai fazer esse convívio? Tem regra? Tá na lei? Não tá na lei. A gente vai poder fazer um acordo e estabelecer uma coisa que eu amo e que eu acho que deveria ser estabelecida sempre num acordo para facilitar para todo mundo.
que é o plano de convivência, que é um conjunto de regrinhas de como vai se dar a convivência entre os pais e a criança. Ou então, a gente vai ter o Estado, né, na pessoa do juiz e do Ministério Público, interferindo e dizendo como esse convívio vai se dar, né? O que é muito mais doloroso, né, para o casal, para a criança, mais desgastante também, né, Bruna? Se puder não chegar nesse nível, né, se puderem acordar por causa da criança. Então, tem muito casal aí que, olha, mas que eu não sei o quê, eu não quero saber mais dela, que ela que está decidindo. Não, cara, acorda por causa da criança. Né? A criança tem toda a prioridade, vamos dizer assim, e precisa de vocês. Né? Precisa de um quanto do outro. A criança não vai sobreviver sozinha, não vai se sustentar sozinha, não vai ter decisões sozinha, não pode tomar decisões sozinha. Então, é bem importante que haja um acordo muito bacana. Olha que trabalho que você tem, Bruna. Você como advogada da linha familiar aí, você deve ter, poxa, tem casal que briga entre si, não quer saber, esquece a criança e tudo mais, continua a brigaiada? Sim, infelizmente, assim, conversar com pais quando tem muito litígio, eu sempre tento trazer isso, assim, conversar e mostrar, assim, vamos deixar um pouquinho de lado a questão do relacionamento e focar na criança, porque, Vitor, a gente tem ex-namorado, ex-marido, ex-esposa, mas a gente não tem ex-pai nem ex-mãe. O pai e a mãe vão ser sempre duas figuras muito importantes na vida da criança. Então, a gente tem que fazer o máximo para poder fomentar e estimular essa convivência, estimular essa cumplicidade, né? E tentar fazer com que essa família, que não vai deixar de ser família, você deixa de ser um casal, mas para aquela criança, o casal nunca vai deixar de ser família, né? Então, assim, o convívio, quando a gente fala em convívio, a gente tem que levar em conta exatamente isso. Então, como eu te falei, a vida da criança ela não vai ser dividida matematicamente. Mas a gente tem que ver a rotina dessa criança e distribuir o tempo dessa criança com ambos os pais. Como que a gente faz isso, Vitor? Vou falar para você o que eu penso quando eu faço um plano de convivência, tá? Para uma família. A primeira coisa que eu tenho em mente, se essa criança ou esse adolescente, o adolescente vai estar em idade escolar, mas se a criança já está em idade escolar, a gente tem que, primeiro de tudo, ver a rotina escolar da criança. Após isso, a gente vê os horários livres da criança. Então, os finais de semana, eu gosto muito de que sejam alternados, né? Para que cada pai e cada mãe tenha o tempo com a criança ali, né? Para desfrutar um tempo livre. E que não seja 4 horas, 3 horas. A criança, ela possa sentir como é a convivência na casa de cada um dos genitores, como é, né, passar o dia, a noite. Isso quando a criança não é bebezinho de colo, né? Porque às vezes a criança é bebê de colo é uma situação muito específica, que ainda amamenta, tem uma dependência muito grande da mãe, né? Então, a gente tem esses casos mais específicos. Mas, em geral, o convívio ele pode se dar na guarda compartilhada com finais de semana alternados. As férias escolares, a gente pode colocar metade do tempo com um, metade com o outro. Ou então alternar. As férias de meio de ano fica com um, meio de ano fica com o outro. Feriados, né, comemorativos de finais de semana. Tem casais que optam por fazer anos separados, então anos pares, fica Natal e Ano Novo com um, anos ímpares, Natal e Ano Novo com outro. Já tem casais que preferem alternar Natal com um, Ano Novo com outro, no ano seguinte troca. Então, veja, é muito de cada família, né? Cada um vai adequar como melhor achar, né, para sua rotina. É bom para ficar confortável tanto para o casal quanto para a criança também. Né? Quando tomar essa decisão, por exemplo, é importante conversar, né? Às vezes a criança pode até já entender a situação toda. Poxa, meu pai não mora aqui, não mora com a minha mãe e tal, aconteceu alguma coisa. Tem que conversar.
até para explicar, quando tiver uma cabecinha legal. Não digo uma criança com 2, 3 anos, ela não vai entender direito. Mas com 5, ela já, né, ela já compreende, 6, ela já vai sabendo. Eu vou te dizer que as crianças às vezes entendem melhor do que os adultos. Sério? As Olha, crianças, elas têm uma... Quando o conflito dos pais, ele não transparece para a criança, ela fica, tem uma facilidade muito maior de se adaptar. Óbvio que ela entendi. sente, óbvio que ela vai sentir essa falta. Mas quando os pais, eles entram no consenso e conseguem tornar esse momento, que para a criança é difícil, mas eles conseguem tornar esse momento menos doloroso e mostrar o lado bom, talvez, né, dessa separação. Porque às vezes o casal ele não convivia já legal, não se amava, não vivia uma vida bacana. E quando se separa, eles têm a oportunidade de proporcionar para aquela criança vivências diferentes. Né? A criança vai poder olhar para o pai e para a mãe de uma forma diferente. E aí, esse poder que os pais têm em deixar de ter um conflito no momento da separação, ele também pode ocorrer ao revés. No momento em que um dos pais dificultar esse convívio com o outro genitor da criança ou do adolescente, a gente tem um instituto aí do direito que é bem controverso. A gente tem hoje uma discussão sobre a alienação parental. Né? Ela é uma lei bem controversa. A gente pode até trazer, se você quiser, no nosso próximo encontro, eu posso até falar sobre isso. Para a galera que tá... Alienação parental. Parental. Isso. O que é, assim? Mas, só dando uma passagem por cima, o que seria? Então, a alienação parental é quando um dos genitores ou alguém que tenha uma influência sobre a criança ou adolescente fala coisas negativas sobre o outro genitor. Vamos supor, quando o pai fala, sua mãe, eu não venho te ver porque sua mãe não deixa, porque a sua mãe não gosta de mim. Ou a mãe pinta uma imagem negativa do pai. O seu pai não gosta de você, ele não paga pensão direito. Porque o seu pai, ele era isso, ele era aquilo, ele é um irresponsável. Quando a gente tem... Eu vou preparar a próxima live da gente sobre alienação parental. É um tema bem controverso. É bem legal. É um tema bem controverso. A gente tem uma lei bastante rígida que versa sobre a alienação parental. É uma lei bem rígida e que ela pode, inclusive, gerar sanções como a perda do poder familiar, que era esse poderzinho que eu estava falando no início da nossa live, que a nossa Constituição garante ao pai e à mãe. Ela pode gerar o afastamento. Então, assim, a alienação parental é algo muito sério, e mais sério do que as consequências de um ato de alienação para o pai ou para a mãe é a consequência na criança. A gente tem estudos, Vitor, hoje, eu não estou com o meu livro aqui, eu tenho um livro sobre isso, mas está lá na minha casa em Macaé, sobre consequências, inclusive psicológicas, nas crianças, em razão desses atos de alienação parental. Nossa, imagina. Então, assim, o fato, às vezes, o pai e a mãe, ele faz sem perceber. Mas o impedimento ao convívio, a depender da forma com que ele ocorrer, ele pode gerar, sim, uma situação de alienação parental. E a alienação parental, como eu estava te falando, ela gera consequências na vida da criança, às vezes para a vida inteira. Vai gerar consequências sérias na cabeça da criança para a vida inteira. Nossa, tipo... Ela fica confusa, né? Porque, caramba, minha mãe, a quem eu tanto respeito, tá falando mal do meu pai. Aí vai na casa do pai. O pai fala mal da mãe. Aí vai se meter e vai falar assim, porque a namorada do seu pai
ela te trata bem, isso, aquilo, aquilo. E isso pode dar um problema sério, jurídico, inclusive, que pode atingir a Sim. guarda de um dos lados. Sim, Não é isso? pode perder o poder familiar, pode perder Ixi. essa capacidade, esse dever que o pai e a mãe têm de zelar pela criança, ele pode ser perdido em razão de atos de alienação parental. Essa é a sanção talvez mais severa que a lei de alienação parental traz. Ela traz inúmeras outras sanções que a gente pode tratar aqui num dia especificamente, mas que é muito grave. E às vezes ela não é causada só pelo pai e pela mãe. Muitos avós provocam a alienação parental e são autores de atos de alienação parental. Então, assim. Mas se, por exemplo, só estiverem envolvidas as duas partes, pai e mãe, a criança ali, e ocorrer esse lance. Só que a mãe não fala nada, mas a avó começa a falar do pai, da criança. Isso pode atingir a guarda da mãe ou Então, só a avó? Provado, porque isso tudo vai ocorrer por meio de provas, tá? A investigação de alienação parental, juridicamente, ela acontece num processo específico que tem um rito próprio, ou seja, ela anda muito mais rápido na justiça, né? Do que outros tipos de ação, dada a gravidade que é a alienação parental na vida da criança. Perfeito. Então, a mãe, ela vai ser, vamos dizer assim, investigada, né? Vão ter que ser apresentadas provas de que ela não pratica alienação parental. Essa avó, perdão, o pai provavelmente vai entrar com a ação em face da avó, pratica, né? Também. Deu uma aguinha. E a avó pode sofrer sanções e a mãe, se comprovar que não pratica o ato de alienação parental, provavelmente não vai sofrer nenhuma sanção. E a sanção da perda da guarda é uma das mais graves, sem dúvida. Então, assim, é um processo bem delicado, emocionalmente desgastante para as partes, porque, em geral, quando se inicia um processo desse, a briga, né, a litigiosidade entre as partes aumenta muito, porque você imagina, né, o nível de tensão daquela família já se elevou à potência 10. Então, assim, é bem uma delicado. bagunça danada, né, na cabeça da criança, coitada, né? Porque não sabe como agir, enfim, é o pai e a mãe, é bem complicado. Eu tenho uma perguntinha. Pode fazer. Doutora, eu tenho uma perguntinha, doutora. Seguinte, quem tem guarda compartilhada tem que pagar pensão? Essa eu acho que é a campeã, é a dúvida campeã. Então, o que você acha? Vocês aí que estão nos assistindo, o que vocês acham? Coloca aqui nos comentários para eu ver se vocês acham. Paga ou não paga pensão? Eu acho que não. Isso eu acertei. Porque se já está combinada a guarda compartilhada, não precisa pagar pensão, nenhum lado, nenhum. Enfim. Errei? As despesas estão divididas, você acha? Divididas? Sim. Então, como eu estava falando, muita gente acha isso, tá, Vitor? É uma dúvida, assim, é uma dúvida e um mito muito grande dentro do direito de família. E eu vou explicar para vocês direitinho o porquê disso. A guarda compartilhada, como eu te falei, ela tem a ver com tomada de decisão. A tomada de decisão, ela deve ser chegada num acordo entre os pais. Então, deve haver um consenso, uma conversa. Quando a gente passa para a parte de alimentos, os alimentos da criança, ou seja, a pensão, já são outros 500, como eu digo. A guarda, lembra que eu falei, quando a gente estava falando lá de convívio, a guarda a gente precisa estabelecer o lar de referência da criança. O que é o lar de referência? O lar de referência vai ser como se fosse a base, o QG daquela criança. Qual é o genitor que oferece a melhor... Assim, eu gosto de tomar bastante cuidado com as palavras, né, para não ofender nenhum lado nem outro, mas qual o genitor que oferece o melhor cotidiano para aquela criança? Às vezes, um vai ter mais tempo do que o outro. Às vezes, um mora mais perto.
do que o outro, mais perto do centro daquela criança, né? Escola, atividades extracurriculares. Enfim, existem inúmeras formas de você definir um lar referência. Na maioria dos casos, o lar referência geralmente fica com a mãe, mas não é regra. Muita gente acha que a justiça só dá. Não, porque é a mãe. O lar de referência é a mãe, a criança fica com a mãe e o pai que faz visita. Isso também é um mito. Se for para a justiça, se os pais não chegarem num consenso quanto ao lar referência, o Ministério Público e o juiz vai avaliar quem tem as melhores condições ali de manter um dia a dia saudável e equilibrado para aquela criança. Bom, então a criança ela vai passar um tempo maior no lar referência, correto? Então, o genitor ou genitora que tiver com a criança no lar referência vai ter mais gastos. Porque o convívio da criança, como eu te falei, ele não é dividido matematicamente. A gente procura um equilíbrio de convívio da criança, mas ele não é definido matematicamente. Além disso, quando a gente fala em alimentos, os alimentos, eles não compreendem só o que a criança come. Quando a gente faz lá o cálculo para a pensão alimentícia, a gente inclui o percentual que a criança pagaria de aluguel, luz, água, escola, plano de saúde, plano odontológico, vestuário, lazer, alimentos, despesas extras que se tem com medicamento, alguma consulta, escola, psicólogo. Tudo isso entra no bolo para a gente calcular qual é o valor da pensão que aquela criança precisa para sobreviver. Então, geralmente, quem detém, né, o lar referência da criança, todos esses gastos já estão embutidos. Se o lar referência é com o pai paga o aluguel daquela casa. Né? O pai paga a água, o pai paga a luz. Então, o outro genitor vai ter que fazer essa... Não é compensação, mas pagar a parte da criança. Assim, né? Se eles vivessem juntos, essas contas seriam divididas, certo? Para renda familiar. Como não vivem separados, então geralmente o lar referência tem um gasto maior. Por isso, os alimentos eles devem sim ser prestados, mesmo quando a guarda for compartilhada. E, Vitor, o fato do genitor ou da genitora que deve a pensão alimentícia, que a gente chama de alimentante, que é quem paga a pensão, se a pensão tiver em atraso, o outro genitor não pode, em hipótese alguma, impedir o convívio da criança com esse genitor. Por isso que você explicou que é outros 500. Né? Uma coisa é a guarda, o que foi combinadinho com a guarda, e outra coisa é, por exemplo, o lance da pensão. É outro assunto diferente. Né? Não tem a ver, então não abala a guarda em nenhum dos momentos. A pensão é um cálculo que é feito, lá referência, você vê como é que é, questão de gasto e tudo mais. E a guarda compartilhada não, é o tal do acordo lá que não morre, mesmo assim. Porque a criança precisa realmente, pai, mãe, ficar nesse convívio, né? Sim, a questão dos alimentos, os alimentos em atraso, a pensão atrasada, nós temos outras estratégias para poder cobrar. Eu posso pedir a suspensão da carteira de motorista, eu posso pedir o bloqueio nas contas bancárias, eu posso pedir o bloqueio de um carro, a penhora de um carro que o pai tenha, mas eu não posso jamais impedir que o pai pegue a criança para poder fazer um passeio, que a criança passe feriado, dia dos pais com o pai. Não posso. Hipótese nenhuma. Pode nem passar pela cabeça da gente isso, tá? Então, assim, essa é uma pergunta também bastante comum e que é um mito. Não pode. E quanto à guarda compartilhada, é possível reverter? Sim. Desde que haja acordo entre as duas partes? Com certeza. Mesmo se não houver acordo, Vitor. Porque, assim, a gente está falando de um período que vai se estender aí, às vezes, por 18 anos.
por 15 anos, por 10 anos. Sim. Então, assim, inúmeras circunstâncias podem acontecer no decorrer da vida dessa criança que vão levar à alteração da guarda. Então, a gente pode ter alteração da guarda. Ou a guarda se inicia de forma unilateral e a gente tem uma evolução para a guarda compartilhada, lembrando que a lei é um consenso, né, geral, a gente entende que a guarda compartilhada é a melhor opção para a criança, porque a gente tem os dois pais tomando decisão sobre ela. A gente pode ter, né, a guarda compartilhada virando uma guarda unilateral, caso a gente tenha algum ato de negligência por um dos pais, a gente tenha incapacidade temporária, vamos supor que um dos pais, isso acontece infelizmente, um dos pais venha se tornar adicto, viciado, seja em bebida alcoólica, em entorpecentes, a ponto de não conseguir exercer mais a guarda da criança. Então, a gente pode ter uma... Sim. Assim, mais uma vez, Vitor, mesmo nesses casos, o convívio, ele não pode ser cessado de qualquer forma, tá? Também, outro dia eu fiz uma caixinha de perguntas no Instagram e essa pergunta me veio em caso de que o pai ou a mãe seja viciado em drogas. E aí o outro genitor às vezes fica com medo, né, de deixar a criança passar um final de semana, por exemplo, com aquele pai. Qual medida pode ser tomada nesse caso? Se o grau de adicção da pessoa for muito alto, a gente pode pedir ao juízo, né, na justiça, que esse convívio da criança com o genitor ou genitora seja acompanhado de outra pessoa. Então, às vezes, um tio, um avô, uma avó, a babá, se tiver uma babá, para poder estar ali auxiliando, né, e zelando pela integridade física e psicológica da criança, mas a criança não vai perder esse direito ao convívio com o pai ou com a mãe. Da mesma forma com que a guarda, ela não pode ser impedida caso a pessoa seja portadora de alguma deficiência física, de alguma deficiência neurológica. A gente não tem como impedir o convívio da criança, mas essa guarda, ela pode sim se alterar no tempo. A gente tem casos, Vitor, eu já atendi um caso desse, em que a mãe havia pleiteado pela guarda unilateral. Foi determinado pela justiça que a guarda seria compartilhada. E ela recebeu, anos depois, uma proposta de trabalho em outro estado. E ela não poderia mais exercer a guarda compartilhada porque ela não tinha um contato assim tão tranquilo com o pai. Então, seria dificultada. E ela mesma optou que a guarda fosse unilateral, exercida pelo genitor, ou seja, pelo pai. O pai ia deter a guarda unilateral, já que aquele local, ela entendeu que para o filho seria melhor ele conviver ali. Sim. E ela se mudou, né, a trabalho, mas continuou tendo o exercício do convívio. Então, entende? Ela pode acontecer de forma completamente espontânea, de um acordo entre os genitores. Outro cenário, né? Que sim, realmente ninguém espera. Ninguém espera, né? Mas ela pode acontecer assim, ou então por intervenção do juízo, né? Às vezes, o juiz e o Ministério Público entende que aquela guarda unilateral que se iniciou já não mais faz sentido. E é mais benéfico para a criança ou para o adolescente que a guarda seja compartilhada. Então, pode sim, com certeza, ser alterada. E aí eu citei esse caso, né, da mãe que teve que mudar de estado. E aí eu queria trazer uma novidade para vocês, uma novidade jurídica. O STJ decidiu, eu até fiz uma postagem há alguns dias atrás, o STJ decidiu que o fato dos pais viverem em cidades, estados ou até mesmo países diferentes não impede o exercício da guarda compartilhada.
Ah, olha aí. Mas, mas Veja, se ele está em outro estado, outro país, como vai fazer? lembra o que eu falei lá no começo da nossa conversa, que a guarda, ela é diferente do convívio. A guarda Uhum. compartilhada, ela não é a alternância da custódia da criança. A guarda compartilhada, ela diz respeito à tomada de decisão. Hoje em dia, com o avanço da internet e essa facilidade de comunicação que a gente tem, permite que a guarda compartilhada ela seja exercida em plenitude entre os genitores. Claro que, assim, como via de regra, né, nesse caso, a gente vai precisar, principalmente se forem países diferentes, de uma conversa mais amena entre os pais. Mas nada impede de que a guarda compartilhada seja exercida por pais que vivam em cidades, estados ou países diferentes. É porque, na verdade, a guarda compartilhada não diz em relação à visitação, como a Bruna bem falou. Muita gente pensa, visita, 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 visita. Não é visita. É tomada de decisão. Então, você está no outro estado, você está lá, você faz uma chamada de vídeo, vê se seu filho está tudo bem, tudo mais, e você pode tomar uma decisão. O pai fala, olha, achei uma escola bacana aqui para botar ele, achei uma natação, um judô, sei lá, um futebol. O que você acha? Ah, tá, sei que vai dar quanto? Tá, R$ 300 por mês. Pode dividir isso aí? 150 para um, 150 para outro? Ah, beleza, ótimo, legal. Bom que ele vai gostar, ele gosta do esporte. Pum, acabou. Mesmo a pessoa estando em outro lugar, outro país, outro estado, e não estando ali presente, vamos dizer assim, com a criança. E a criança acaba Isso, tendo o lar referência, né? O lar referência pode ser um dos dois, e a isso. pessoa está trabalhando em outro local e tal, vem de 15 em 15 dias, enfim, para poder ficar com a criança. Que Vitor, bacana. a gente entende muito bem isso, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento em que ficou muito mais claro a diferença entre o convívio e a guarda compartilhada. A pandemia, Sim, quantas famílias ficaram separadas, né? Às sim, vezes a gente tem pais que trabalham, às vezes casais, inclusive, que ainda são casados, tiveram que ficar separados em razão do trabalho, em razão de, né, viver um cotidiano melhor com as crianças, se afastar um pouco da cidade. E não necessariamente esse pai ou essa mãe que teve que se afastar do lar deixou de exercer a guarda. A guarda continua sendo compartilhada, ou seja, por guarda, os deveres de responsabilidade da criança continuam sendo compartilhados, sim. independentemente da presença física estar ali próximo. Aí. Olha, a Bruna Camacho é uma das advogadas mais significativas de todo o país. Gente, a Bruna ela traz várias coisas legais, inclusive no Instagram dela, para quem quer pesquisar, para quem quer dar uma olhada, ela está sempre postando coisas geniais. Olha, os últimos agora, ela falou sobre o Dia dos Pais, né? O Dia é dos Pais, mas o fim de semana é da mãe. E agora? Né? Então, ela traz algumas questões que realmente você para pensar, meu Deus, pois é, como é que fica? Né? Como é que ficou esse Dia dos Pais agora que foi domingo? Se a criança está com a mãe, como é que fica? Aí tem aquele negócio de compensação? Não, gente, não tem lance nenhum de compensação. É o combinado. Guarda compartilhada é o combinado. O combinado não sai caro. Né? E uma boa convivência em nome da criança, sempre em nome da criança. Você não precisa amar ninguém, você não precisa estar com ninguém, precisa. Cada um tem a sua vida pessoal, está lidando o seu caminho direitinho, não deu certo, e acordaram que a criança precisa tê-los como tutores, tê-los para poder cuidar, até que ganhe a maioridade. Uma pergunta que me veio agora, Bruna, é o seguinte: para quem nesse momento precisa fazer vamos dizer, alguma ação de guarda compartilhada, é necessária a presença de um advogado, primeiramente, ou não? Eles podem fazer. Qual é o primeiro passo que eles devem tomar? Então, sempre quando a gente fala em criança, mesmo havendo acordo entre os pais. Então, os pais se separaram, mas está tudo certo, ó, beleza, a criança vai ficar comigo, eu vou te dar tanto de pensão, eu vou ver tal dia, tal dia, tal dia, vai ser assim, assim, assado. Precisa ir para a justiça. Precisa de processo. Então, a gente tem dois caminhos, Vitor. Se houver acordo, vocês vão procurar um advogado, vai falar, olha, a gente combinou que vai ser assim, 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 assim.
Nós, Maravilha, né? Quando advogados, é assim, né? ai, é ótimo. Eu fico tão feliz de fazer ações assim. Como é que a gente faz? Eu conto tudinho para o juiz. Fulano e fulano vai ficar assim, 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 assim. A gente apresenta o processo, o juiz vai ouvir o Ministério Público, obrigatoriamente, o Ministério Público precisa ser ouvido. Se houver acordo, tiver tudo bonitinho, tudo lindo, o juiz vai homologar. A gente vai ter um documento judicial que vai ali atestar como vai ficar a situação daquela criança. Um Legal. caminho, quando tem acordo. Quando não tem acordo, Hum, você procura o advogado. Você vai contar para ele tudo como aconteceu, como se deu a separação. Você vai, assim, Vitor, eu gosto muito de falar que advogado é igual padre, tem que contar tudo, tá? E a gente não é fofoqueiro, a gente guarda tudo pra gente. Então, assim, a gente tem o dever do sigilo. Então, você não precisa ficar com vergonha de contar para o seu advogado que você sofria violência doméstica, porque isso influi muito na relação de guarda depois. Você não precisa ter vergonha de contar como se deu a sua separação, o que, que aconteceu, qual é a relação da criança com o outro genitor, com você, como você quer. Às vezes você não tem condição de ser o lar referência daquela criança. Não tenha vergonha disso. Muitas mulheres, às vezes, têm vergonha de falar isso porque são julgadas, né? A sociedade, às vezes, julga uma mulher que bate no peito e fala: olha, eu não tenho condição de ser o lar referência dessa criança. Por N motivos. Não tenha vergonha. Pense no bem da sua criança. Pense no bem daquele adolescente. Mãe ou pai. Procure, então, um advogado. Passe todas essas informações. A gente vai entrar com uma ação judicial, explicar tudo para o juiz. Vão ter audiências. Então, a guarda ela não vai ser definida sem que as duas partes sejam ouvidas, tá? A não ser que seja algo assim extremamente grave, que a gente tenha que pedir, né, uma tutela que antigamente chamava de liminar, né? A guarda, a outra parte vai ser ouvida, todo mundo vai ser ouvido, todo mundo vai passar por uma equipe técnica de psicólogos, assistentes sociais. Então, assim, o judiciário ele tem uma estrutura muito boa para poder ouvir e amparar aquela família. E nós, como advogados, a gente também está preparado, nós familiaristas, a gente está preparado para poder entender a sua família, né? Entender qual é o bem, como eu te falei. O meu cliente, meu objetivo maior é o bem-estar da criança. Foi para isso que eu escolhi fazer o que eu faço. Então, assim, precisa sim. Você não pode definir sem a ajuda de um advogado e sem que o judiciário autorize. Você não pode definir a situação da criança. Então, a gente precisa sim entrar com uma ação judicial. legal. E é sempre importante porque tem as orientações cabíveis, né? E, claro, você pega a Bruna, né? Com essa calma toda tão doce aí e tal, tudo mais, gente, vamos conversar, né? Pro bem da criança, realmente, porque quando tudo está tudo acertado, fica tudo bem, fica tudo certinho. Você vai ver sua vida, o outro lado também, a criança fica feliz, e E aí mesmo, fica. e mesmo quando tem briga, quando tem litígio, assim, principalmente quando tem litígio, a figura do advogado é muito importante, porque a gente intermedia isso tudo. Então, assim, eu já tive clientes vítimas de violência doméstica, infelizmente, e a opção da guarda, o processo de guarda ocorreu de uma forma muito tranquila, porque o nosso papel como advogado é exatamente intermediar, fazer essa ponte para garantir todos os direitos da criança da melhor forma possível, sem expor as partes, sem gerar mais conflito, né? Porque na maioria das vezes a gente trata de advogado para advogado, né? Cada parte vai ter o seu advogado. A gente conversa, a gente entende o lado da pessoa, a gente entende a vida daquela família para poder ajudar realmente. A gente não quer ser quem coloca fogo, quem coloca, né, alimenta a fogueira, não. A gente vai atuar para poder
Acabar com esse fogo, acabar com a fogueira e fazer aquela família feliz de novo, né? Junto ou separado. Pois é, isso que é bacana. A família está feliz, todos os lados, né? Tanto um lado quanto o outro, e a criança, principalmente a criança, Com principalmente. certeza. É. Tem algumas perguntas aqui que eu estou elencando, mas o seguinte, tem dúvida, às vezes te perguntam assim, poxa, então meu filho vai ter 2 casas? É isso? Não, gente, vai ter sempre o lar Vai ter referência. um lar Tudo bem. referência. Mas Isso, foi como eu a criança, expliquei. claro, é sortuda, está lá com 2 casas, realmente, é como se tivesse realmente. Sim, Mas tem o lar sim. referência dela, que é o que vai dizer lá na pensão, o que vai acontecer com a pensão dessa criança. Não é isso, Bruna? Isso, exatamente, exatamente. A gente tem uma referência que, assim, Vitor, na cabecinha da criança, é tudo abstrato. Realmente ela tem 2 casas. Mas, assim, ela vai ter, sim, o lar referência. A gente não tem, no Brasil, assim, prática, tá, Vitor? A gente trazendo isso para a vida real. Não tem como a gente não ter um lar referência. Porque não tem como a gente pegar o tempo da criança, dividir matematicamente e fazer uma equação da vida da criança, tá? Então, a gente tem sim um lar referência, mas a criança tem pleno acesso ao lar do pai ou da mãe, né? Do outro genitor. Legal, bacana. Bruna, tem algum ponto que a gente não falou sobre guarda compartilhada? Olha que coisa, gente. Olha que coisa. Faltam 9 minutos para a gente completar 1 hora de live. O troço passou tão rápido, o tempo passou tão rápido, que agora que eu estou olhando aqui, são 20 horas e 52 minutos. Geralmente, com os 10 últimos minutos, por eu falar muito, por eu perguntar muito, por eu atrapalhar as nossas parceiras, eu fico assim, meu Deus do céu, aí dá os 10 minutos, alguma coisa que você queira colocar, porque eu tomei um pouquinho de tempo com as perguntas aqui. Mas olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante, guarda compartilhada. Já não é mais dúvida para você que está aí em casa, para você que vai curtir a live depois, né? Porque essa é a nossa essência e a Bruna é a última parceira que chegou, caso vão chegar mais, se Deus quiser, mas quiser. a caçulinha nossa, e ela já sentiu, já que tipo assim, não é uma live. Não é uma live. Você está pensando que é uma live? Isso aqui não é uma live, não. Isso aqui é mais que live, a gente compartilha conhecimento, a gente traz uma advogada renomada e com experiência para poder trazer para você uma informação que pode gerar dúvida, né? Ainda mais com o aspecto jurídico. Eu falo aqui até próximo à nossa advogada, a Bruna, que tipo, às vezes algumas leis são escritas lá né, de uma maneira que a gente não entende. Então, esse é o fim do Vademecum. Seus direitos, sem dúvidas. Né? E o Vademecum simplesmente quer dizer vem comigo. Né? Então é mais ou menos isso. Você sinta-se abraçado com esse programa, sinta-se abraçado com a Bruna e a Poliana também, que fazem parte do nosso programa. E olha, qualquer coisa, qualquer dúvida, mandem, pode mandar o direct lá para ela vai te dar soluções sobre alguns assuntos. Vire cliente da Bruna, que a Bruna é competente, isso eu assino embaixo, pode dizer, o Vitor Corso está assinando embaixo. Se quiser eu coloco meu CPF e tudo aí. Né? Fique à vontade, porque ela é competente, assim como a Poliana também, para poder responder algumas coisas. Porque todo mundo, gente, tem dúvida jurídica. Não há quem não tenha. E a gente está aqui para poder diminuir. Pode ir lá no Instagram. Inclusive, Vitor, eu coloquei lá nos meus stories. Eu nem consegui ver aqui se alguém já chegou a fazer pergunta. Algumas a gente já respondeu aqui na live. Mas se você quiser, vai lá na minha publicação. Tem algumas publicações sobre os assuntos que a gente abordou aqui hoje. Pode me mandar direct, pode botar lá nos comentários. Nos meus stories eu deixei caixinha de pergunta. Então, se você quiser, deixa sua pergunta lá que eu respondo. E a gente continua essa conversa. Porque, assim, o tema de guarda é um tema que eu amo muito, eu gosto muito. E tem inúmeras dúvidas, né? A gente tratou aqui de algumas hoje, mas ainda tem bastante pergunta, bastante dúvida que pode surgir. Gente, quem dera que a gente tivesse toda semana o Vademecum, toda semana o Saúde, etc. Toda semana, igual tá o Vitamina agora, eu consegui encaixar na quinta. Na quinta-feira não tinha lives, por causa do relatório, olha, um relatório muito gigantesco na empresa onde eu trabalho. E eu falei assim, não posso fazer live na quinta-feira. Aí eu falei, Glaucio, você faz 21h30, quer dizer, lá pra frente.
Ah, faço sim, beleza. Dá tempo de eu terminar o relatório, correr, toma banho, passa a roupa e pronto. E vamos ver o que ver na TV, lá com o Glauco Chura, né? Então, é mais ou menos... Que programa gostoso de fazer, que é o Vadimeco. Você explica muito bem também, Bruna. A gente trata disso como uma aula, né? É uma aula, realmente. As pessoas que estão vendo a nossa live vão ver depois também. E outra, a Bruna está lá no perfil dela, que é o brunacamacho.adv. É bem facinho. brunacamacho.adv, lá no Instagram. Ela está sempre postando coisas sensacionais. Olha, além do Dia dos Pais, mas no fim de semana da mãe e agora. Ela botou também: a avós tem direito à convivência com os netos? Isso tudo ela explica. E com muita personalidade e com muita firmeza. De uma pessoa que vive realmente esses problemas familiares e consegue resolver. Bruna, tem algum caso específico que você tenha pego de guarda compartilhada, que seja, você já exemplificou um de violência doméstica e tal, mas que tenha sido difícil, mas você ficou tão feliz de ter resolvido? Eu acho que esse da violência doméstica foi um que... Ficou tudo bem? Eu consegui... Eu advogava para a mãe, né? E foi assim... É recompensante, sabe, Vitor? Você vê uma mulher ressignificar toda a dor que ela passou em nome do filho. Então, assim, cada caso é um caso diferente e eu tenho um carinho diferente, né? Porque foi como eu te falei, o que me fez optar por migrar para esse nicho do direito das famílias. Eu gosto de falar, não é nem direito de família, das famílias. É em nome da família, realmente. São inevitáveis esses conflitos. Mas eu quero mostrar para as pessoas, e o meu objetivo com o Instagram é esse: eu quero mostrar para as pessoas que a gente pode descomplicar. Esses problemas não precisam se tornar assim, fogueiras enormes. A gente pode tornar tudo mais fácil com ajuda profissional e calma, e pensar no que realmente é importante. Isso aí, muita calma nessa hora. E se precisar de ajuda, claro, nós temos aí profissionais competentes como a Bruna Camacho também. Olha, fica meu abraço aqui para Heloísa Coelho, olha que elogio boa aí, Rosali Zavoli, excelente explicação. Olha aí, Jorginho também está aqui, o Alex, a Leila, passaram por aqui também. Olha quem entrou, Ivani dos Santos. Beijo para Ivani dos Santos, né? Essa grande fera aí que, olha, em relação realmente a preconceito, ele é o cara que levanta bem a bandeira para lutar contra todos os preconceitos. Parabéns, Ivani, pelo trabalho bonito que você faz. Por favor, precisamos fazer um relâmpago entrevista, hein? Por favor, hein? Já mandei para sua assessoria lá. Bruninha, tem algum assunto que você queira destacar mais em relação ao nosso tema de hoje? Eu acho que, Vitor, a gente explanou muito. Então, assim, eu quero que todo mundo entenda, que todo mundo que está aqui saia hoje entendendo que a guarda é um dever dos pais, o convívio é um direito da criança que não pode ser violado de jeito nenhum. E eu me comprometo, vou anotar aqui na minha agenda, porque senão minha cabecinha vai embora, vou anotar aqui na minha agenda. A gente vai falar sobre alienação parental no nosso próximo encontro. Olha, e ela faz mesmo. Tá? No último encontro que a gente fez, a gente falou sobre o contrato de namoro também, e ela foi lá, dias depois ela botou lá, contrato de namoro, o que era, o que tem, o que não tem. Não foi? Foi bacana dessa. E aí, profissionais competentes, é assim que a gente tem que viver, né, no nosso dia a dia. É você fazer o melhor. E a Bruna sabe que ela faz o melhor dentro da profissão dela. Muito obrigado a todos. Bruna, quer mandar um beijo, um abraço para alguém especial? Fica à vontade. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que está aí, que veio participar com a gente aí essa terça-feira para poder aprender um pouquinho, tirou aí uma horinha do seu tempo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Para você que está assistindo a live depois aí, muito obrigada por ter parado um tempinho da sua vida para entender melhor, para ajudar as crianças, né, as nossas crianças. E participar com a gente. Qualquer dúvida é só me mandar lá, que a gente conversa, bate um papo, eu tiro suas dúvidas. Muito legal. Gente, essa é a Bruna Camacho, essa é a Rede Relâmpago. Todas as lives ficam aqui no Instagram, no @Rede Relâmpago, e também lá no canal da Rede Relâmpago no YouTube. As lives vão para lá também, ficam lá armazenadas para quando você quiser ver um pedacinho ou outro.
Estou ainda fazendo esse lance de podcast novo aí, que pega pedacinhos e vai colocando, né? Pouquinho de pouquinho. Estou aprendendo aí essas coisas. Daqui a pouco vai ficar legal. Vai ficar bacana. Com a Poliana, nós duas, para poder sanar Isso, todos os boa. Boa. Vamos fazer um programa especial num dia jurídico. Vamos dizer assim, dia do advogado. Já passou, não? Dia 11 de agosto, se eu não me engano, é dia do advogado. Amanhã. Amanhã? Então, Amanhã. olha, vai ter... Não tem problema. Vou combinar com a escolhe uma Poliana. boa data. Vou escolher... É isso aí. Mas vou combinar com a Poliana para vocês mandarem um beijo para todos os advogados do Brasil. Tá bom? Isso. Eu acho Beijo que para você, querida. Beijo, gente. Tchauzinho, boa noite. Beijo para todo mundo que curtiu o nosso Vademecum de hoje. E a gente volta daqui a 15 dias com o Vademecum com a Poliana para trazer mais um tema jurídico. E na próxima terça tem Saúde, etc. com a Flávia Temel. Beijo, galera. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.